Boa tarde a todos. Dando sequência ao que nós iniciamos hoje, nós vamos abordar um tema que é recorrente nas psicografias e que muito acaba por marcar a nossa vida, de todos os encarnados. E eu digo isso em maior ou menor grau de uma pessoa para outra. Mas eu quero que vocês assistam, escutem, assistam esse vídeo e vejam, observem a vida de cada um e vejam em que grau isso ocorre na sua vida. E em que grau você pode, tomando consciência dessa situação, você pode lutar contra isso, pode se melhorar com relação a isso, né? Isso vai tocar cada um de uma maneira diferente, porque cada um está num grau de evolução, cada um vai perceber o quanto pode melhorar e o quanto está atrasado com relação a isso. Eu disse que essa questão vai ser dita aqui, que nós vamos abordar, diz respeito justamente àqueles espíritos que durante a sua encarnação desprezaram o próximo, não deram importância ao próximo. Ao contrário, se aproveitaram o que puderam, o máximo que puderam, e depois nos descartavam. Então, eu acho muito importante esse ponto, porque ele é o que mais se contrapõe à lei de amor que Jesus veio nos trazer, né? Então, você pode, através dessas experiências, você pode aquilatar como está o seu comportamento com relação a isso. Se depois você quiser mandar alguma experiência para nós, se você quiser comentar isso, né, nós estamos abertos e podemos até publicar isso também, podemos no nosso canal, não necessariamente utilizando o seu nome, né? Fica à vontade. Então vamos falar, em primeiro lugar, desse espírito que ele mostra isso, essa situação, e já mostra também um arrependimento com relação a isso. Poesia pura dos poetas do além. Pouco posso dizer por linhas tão obscuras, onde a verdade teme se esconder dos corações sem medo de serem atingidos pela força das coisas do tempo. Por detrás das linhas mais obscuras se esconde ardente desejo de retorno e de reparação de erros passados. As linhas refletem as lutas do coração, quando homens sem medo desbravaram as consciências humanas em busca dos verdadeiros homens de bem. Cada vez que me chega à mão a pena, parece que se me acomete a vontade de retratar em versos a história das minhas vidas. Pouco poderia acrescentar às de vocês, pois sou uma fraude como exemplo, e mais ainda como poeta. Pensem lá que sou poeta, mas o que mais fiz foi enganar as pessoas, e gostava mais que fossem de bem, dava mais gosto. Agora continuo aqui a achar que ainda tenho esse poder, mas estou sozinho a me enganar. Corri por dentre multidões à busca de um lugar, mas o peso dos meus defeitos nunca me permitiu encontrar um lugar seguro, só meu. Então vim aqui à busca da ajuda dos irmãos, a pedir que me ajudem a me livrar dessas minhas bobagens e fraquezas, para que eu possa ser feliz. Ia dizer voltar a ser feliz, mas eu não era feliz. Então fica muito claro aqui que ele se enganou, ele fala isso de uma maneira muito clara. À medida que ele pensava que enganava as pessoas, ele estava se enganando, e ele se achava feliz. E agora ele percebe que ele não era feliz com aquilo. Ele está em busca da verdadeira felicidade. Tá? Isso é uma coisa que vocês vão ver em outras também. Aqui pode-se ser feliz, e o caminho, por mais longo, tem seu começo. E o meu começo é aqui. Aqui o que é? Reconhecendo. Né? Ele está reconhecendo que a forma como ele olhava o seu próximo estava errada, e que a busca da verdadeira felicidade, ele começa aqui, nesse momento. Já fui poeta, médico, condutor, vassalo e rei. Cansei de brincar e ludibriar. Como um velho cansado, quero parar para aprender e acalmar. E para isso terei também que aceitar ter de pagar pelas minhas faltas. Quer dizer, o próprio reconhecimento dele
não vai impedir que ele tenha que reconhecer as suas faltas, que ele tenha que pagar por elas. Acabou a graça, não consigo mais rir dos irmãos. Sou um palhaço patético e sem graça, a pedir de joelhos a ajuda de todos. Quer dizer, ele que se sentia superior a todo mundo, que sentia um prazer enorme em enganar os outros, em ludibriar os outros, hoje se coloca assim, né? Acabou a graça, não consigo mais rir do irmão. Sou um palhaço patético e sem graça, a pedir de joelhos a ajuda de todos. Mas vou agora, pronto que estou para uma nova vida de compromissos para com o próximo. Ele assina como Burgos. Vamos agora falar de uma segunda que vai, como eu disse, seguir o mesmo sentido. Para que tanta ostentação, vida de luxo e mesquinharia? Ganhei o que pude, mas sem pensar no meu irmão. Vou agora sentir sua falta, ó caridade divina. Volto e vou numa triste constância de sentimentos trocados, de emoções sem sentido, no vazio que é a palavra que define meu estado atual de viver. Longe dos ensinamentos do Cristo, eu me ative próximo do ouro e da prata, menosprezando as virtudes que elevam a alma. Vou e volto sozinho, pois nada tenho de valor. Então, ele declara claramente aqui qual a sua condição espiritual, né? Na medida em que ele só valorizava o ouro e a prata, né? Como ele diz. Aqui, o ouro e a prata nada valem. De que adiantou tanto luxo e ostentação? Restou-me apenas a má índole das minhas parcas ações que conduzia ao bem, unicamente com o objetivo do destaque e da ostentação. Então ele fala, além disso, que quando ele olhou para o próximo, não foi com a intenção de ajudar nada, foi com o objetivo da ostentação e de se destacar, né? Levado sempre por aquelas piores condições, piores sentimentos, né? Que é o orgulho e a vaidade. Frívolo, leviano e interesseiro, registrei inúmeros casos de traição e debandagem. Né? Debandagem quer dizer deixar o outro numa condição difícil. Larguei amigos e parentes à míngua, colado na ilusão do próprio benefício terrestre. Vou e volto sozinho agora. Então ele demonstra de uma maneira muito clara que essa situação que ele criou o deixou numa solidão muito grande. E isso está pegando muito pesado para ele. Vou e volto sozinho agora, sem base alguma para me desenvolver, se eu mesmo estou farto dessas minhas andanças terrestres. Quer dizer, ele está farto, na verdade, daquilo que ele era, né? Dessa maneira como ele encarava o próximo e da maneira frívola como ele era. Ó vã ilusão da carne, o que posso dizer àqueles a quem nunca prestei atenção? Como posso eu trazer moral se minha história é triste, farta de maus exemplos e intenções? Voltar para a carne agora me traz muito medo e apreensão. Caráter falho que sou, incapaz de ver como encarnado as verdades que permanecem ocultas na carne. Então ele quis dizer o que aqui? Ele demonstra o medo que ele tem de reencarnar e de sucumbir novamente, né? Então ele cita aqui as verdades ocultas na carne, quer dizer, a verdade é a fraqueza de caráter que ele tem e que ele tem medo de que ao contato, ao voltar à carne, essas fraquezas voltem a aparecer. Tenho medo da sensação a que a minha fraqueza me levará. Não confio na pobreza da minha alma, que se encanta demais com o luxo e o ouro. Medo de sucumbir novamente. Meu desabafo deverá ficar como um alerta a todos. Então, mais uma vez, ele declara aqui, de uma maneira muito bonita, que abrindo seu coração dessa forma, ele tem como objetivo ajudar nós encarnados, relatando
o sofrimento que essa situação sentimental, de sentimentos, traz a ele. Morro de medo ao sentir a carne, pois minha fraqueza moral me assalta a cada esquina, qual um animal sedento de osso e sangue. E essas palavras tão pesadas mostram de uma maneira muito clara o medo que ele tem, né? Ao ver o caminho da evolução espiritual no plano, na dimensão espiritual, ele tem medo de sucumbir novamente ao contato com a carne. E isso é muito forte nele. Peço mais tempo aqui, mas minha hora está para ser chegada. Robusto que não sou para enfrentar tais desafios. Volto a face para o Pai e peço tempo. Então, aqui ele já demonstra uma humildade muito grande. Ele já percebe a sua fraqueza. Ele não vai ser na reencarnação dele aquele anterior que ele foi. Ele já está demonstrando aqui virtudes muito claras. A principal delas é a humildade. Preciso melhorar aqui, na esperança de poder resistir às tentações da terra. Então eu achei muito bonita, e eu acho que essa experiência que ele passou e nos relata, essa experiência pode nos ajudar muito nessa vida, né? Vamos partir para a próxima agora. Ele já tem uma outra abordagem, como eu falei. Roubei o mais que pude, de todos os que pude. Roubei até o que era meu. Ha, ha, ha. Joguei, prostituí, bebi, desgracei e voltei. Quer dizer, ele foi para a Terra, ele diz assim, eu fui para aquela encarnação para a esbórnia, para aproveitar, para roubar todo mundo, para prostituir, para beber, para aproveitar o máximo. Mas ele voltou. Quando achava que estava numa boa, numa maior, eis que estou aqui. Tinha muito a aproveitar ainda. Tinha juventude e dinheiro. Nem sei como isso me aconteceu, quer dizer, o desencarne. Volto aqui à carne, nessa psicografia, em busca do que perdi. Quero tudo de volta. Não me arrependo de nada. Quero mais, muito mais. Falar comigo agora ficou difícil, pois sei o que é melhor para mim. Ouço vozes a me contradizer. Agora ele vai contar, ele vai relatar que outros espíritos procuram ajudá-lo, reconduzir ao caminho do bem. Ouço vozes a me contradizer, mas pouca importância posso dar a elas, porque sei o que quero, e o que quero é a mesma vida de volta. Injustiça morrer jovem, belo e rico. Dava prazer e alegria às pessoas, agora não passo de um perdido. Arrependido? Querem falar isso? Nunca. Prefiro a morte eterna a ter que me tornar um de vocês, fracos e sozinhos. Isso é o que ele pensa, né? Eu tinha quem eu queria. Não sei por que estão aqui do meu lado a insistir comigo. Quer dizer, ele percebe, né, quando ele tem o contato com a carne, na psicografia, e ao mesmo tempo ele sofre o choque anímico. Então, mesmo que o espírito traga num certo momento aquele sentimento que o marcou, como você vê, o anterior já tinha uma clara consciência da situação dele, queria mudar e tinha muito medo de encarar uma nova encarnação, e tinha muito medo de voltar a sofrer através daquelas fraquezas que ele tinha. Esse não, esse quando chegou, ele veio ainda com aquele sentimento de prazer que ele tinha na encarnação anterior. Eu tinha quem eu queria. Não sei por que estão aqui do meu lado a insistir comigo. O que eles estão falando? Tá falando? Na hora que ele toma o contato com a carne, com o choque anímico do médium, ele passa a ver os espíritos que o trouxeram e que estão a ajudá-lo. Ele não conseguia ver antes. Então, aqui você percebe o choque que ele toma ao ver os outros espíritos. Eu tinha quem eu queria. Não sei por que estão aqui do meu lado a insistir comigo. Não sou da ordem, nada sou na ordem das coisas. Nesse momento, normalmente, o espírito começa a perceber que a postura dele está errada.
Isso é claro, ele volta a perceber, ele volta e percebe que a postura dele está errada. Essa tentativa, esse acontecimento, esse momento é muito importante, né? Porque nesse momento ele consegue ver os espíritos que estão ajudando, coisa que ele não conseguia ver antes. Um detalhe importante que eu quero ressaltar é o seguinte: o espírito que é trazido para um testemunho desse, ou para ser ajudado, em determinado momento ele pediu essa ajuda. O plano espiritual, os irmãos de caridade em Cristo, eles não têm, eles são espíritos superiores, eles não têm condição de ajudar aquele que não quer ser ajudado. Então esse espírito, em algum momento, ele já estava farto daquela situação que ele vivia, e em algum momento ele levou as mãos ao céu e pediu ajuda. E na hora que ele pede ajuda, automaticamente ele recebe. Não consigo olhar para o próximo sem ver nele um objeto de quem posso me aproveitar, gozar, me divertir. Não vai ser dessa vez. Estão falando de amor no coração. Seres de luz me rodeiam a me indicar um caminho, uma trilha a seguir. Então vocês percebem como ele começa a ficar confuso diante daquela determinação que ele tinha, que ele mostrou no começo, muito definida, porque eu quero aproveitar, eu me sinto lesado porque eu saí precocemente da carne, deixei de gozar o que eu podia, porque eu era rico, porque as pessoas estavam à minha disposição, e ele começa com um choque, e começa a ver os outros espíritos e a receber outro tipo de informação que passa a tocá-lo. Vou com eles, mas vou voltar. Vem forte no meu peito a imagem e a luz de Jesus. Olha a confusão. A quem reconheço e admiro. Nunca dei muita trela para ele, para Jesus. Estava ocupado demais com as minhas farras. Mas agora quero vê-lo. Quero ver se esta pregação de amor ao próximo é real, é séria ou não. E não consigo ver e saber de nada disso onde estou, pois aqui é só mato e escuridão. Então, o que acontece? Recapitulando. Na condição que ele estava, que ele chamou de mato e escuridão, ele pediu ajuda. Quando ele pediu ajuda, os irmãos de caridade em Cristo o trouxeram para a carne, para a psicografia. Na psicografia, ele começa mostrando a sua revolta por ter sido retirado da vida onde ele tinha muito prazer, muito gozo. Ao mesmo tempo, em contato com a carne, ele começa a ouvir e ver aqueles espíritos que estão ajudando. E ele começa, evidentemente, já fragilizado pela condição que ele mesmo estava, né, na escuridão, ele começa a procurar um outro caminho, um caminho de luz, como ele fala assim, que ele conseguia ver Jesus no coração. Ó, meu peito, vem forte no meu peito a imagem e a luz de Jesus. Volto sim a seguir esse caminho, mas é porque sou curioso, quero ver onde vai dar. Então você percebe ainda que ele demonstra, numa certa forma ainda, aquele orgulho, aquela vaidade de não dar o braço a torcer. Volto sim a seguir esse caminho, mas é porque sou curioso, quero ver onde vai dar. Não importo com os outros, quero saber se as verdades de Cristo são verdadeiras. Eles dizem que terão paciência comigo e vão precisar de muita mesmo. Então, você percebe bem a postura que ele tem com relação a esse novo momento. Ele está querendo sair da condição que estava, ele está percebendo que aquela condição não era melhor para ele, e ele está seguindo a nova tendência, mas ainda coloca uma série de obstáculos, né? Ele se posiciona ainda de uma maneira equivocada. Me vou com eles, estou pronto para tudo, só confio na luz de Jesus, ela vai iluminar o meu caminho daqui para frente. Então você percebe como ele já aquece, ele já aceita, né? Uma outra forma de viver e de procurar felicidade que aquela que ele conhecia. Me despeço de todos, boa noite. E ele assina como Policarpo Quaresma. Quer dizer, é um pseudônimo que ele se deu, porque Policarpo Quaresma foi na literatura
brasileira foi um espírito que bebeu muito, era um beberrão muito grande e só vivia na farra, atrás de mulheres e jogo. Então ele se identifica com o Policarpo Quaresma e ele assina com o Policarpo Quaresma, né? Muito interessante isso. Vamos dar sequência. Esse já é outra psicografia. É a mensagem de Deus que quero repetir nessas suaves linhas. O amor que aprendi quando estava na prisão terrena, representada pelo enclausuramento em mim mesmo. Então, ele quer repetir a mensagem de Deus, né? Porque ele aprendeu a falar sobre o amor enquanto ele estava encarnado. Página triste de egoísmo, meu pai, na qual estamos todos mergulhados. Passei por inúmeras dificuldades, sempre criadas pela minha maneira egoísta e manipuladora de ver e de querer dominar a tudo e a todos. Chegando aqui, ainda me sentia plenamente à vontade com minha maneira de ser. E vi, lembra do anterior, que ele justamente se vangloriava muito disso. Então, esse aqui fala, chegando aqui, ainda me sentia plenamente à vontade com minha maneira de ser. E vi que podia se tratar de um lugar onde esta minha capacidade de manipulação poderia ser muito bem aproveitada. Somente com muito sofrimento e muito esclarecimento consegui inverter este mau hábito e deixar de ver meus irmãos como simples objetos de quem poderia tudo tirar, de quem poderia me aproveitar livremente. Não faz mal, aprendi e venci. Então, eu acho interessante essa aqui, porque ela poderia ser a continuidade da anterior, né? Já mais calmo, já bem mais consciente da situação. Esse aqui poderia ser muito bem a continuidade da anterior, onde ele está ainda subvertido por aquelas facilidades, aqueles prazeres mundanos, aquela forma como ele manipulava as pessoas, e aqui ele já fala que eu cheguei aqui dessa mesma forma, tal, mas achando que poderia continuar aproveitando todo mundo, mas aqui eu aprendi uma coisa diferente, né? Então, é muito bacana isso. Vamos partir para a última de hoje, que também aborda o mesmo tema, né? Eu venho trazer justamente essa temática, que é justamente a temática da utilização do seu próximo como um objeto. Poderia falar de muitas coisas agora que retornei à carne. Sempre me achei meio profeta quando em vida. Razão para isso já tive quando encarnado, porque gostava de enganar crianças e adultos com jogos e mágicas. Houve tempo em que faziam fila para me assistir. Só o meu ego e minha vaidade valiam o show. Quer dizer, ele, na verdade, procurava o quê? O engrandecimento do próprio ego, a própria vaidade. Mas aqui já não há ninguém mais a me assistir, quer dizer, ali não tem bobo mais. Penso que fazer os outros de bobo é ser o maior bobo de todos. Acho que aqui, no nosso país, principalmente, essa é uma lição que a gente deveria aprender desde pequeno, né? Aqui, infelizmente, nós temos esse padrão, né? De querer ser mais esperto que o outro. Aprendi que o respeito é devido a todos os irmãos, porque ninguém é melhor que ninguém. Com a mentira de divertir os outros, eu explodia em vaidade e orgulho. Olha só, com a mentira de divertir os outros, quer dizer, ele mentia para os outros e para ele mesmo. Mas o que ele procurava era saciar a sua vaidade e o seu orgulho. Triste momento este em que você percebe que é o maior bobo de todos. A moeda que recebe é mero pedaço de metal diante do real mal que disseminas. Já vou superando essa fase, vou passando por sobre esses erros. Ó, aqui ele já relata como é que ele era, de uma maneira muito clara, e ele reconhece os sentimentos que o levavam a enganar o próximo, né? E, evidentemente, como a gente sempre fala, o reconhecimento mental, o raciocínio,
trazer à consciência, a conscientização desses sentimentos negativos que na verdade nos impulsionam, que na verdade nos dão motivo para fazer tantos desatinos, né? Esses sentimentos precisam primeiro chegar a esse nível consciente, para que depois eles possam caminhar para o nosso coração. Chegando em nosso coração, eles transformam nossa atitude. E é isso que ele está falando. Já vou superando essa fase, quer dizer, ele já está nessa transição. Vou passando por sobre esses erros. É uma história triste, mas que precisava ser contada. Hajam com respeito perante os seus semelhantes. Olha que lição linda que ele está dando. Não se aproveitem de suas incapacidades. Não gozem de suas inferioridades. Todos estamos no mesmo barco e amanhã, quando você menos esperar, os papéis estarão trocados e você é que será o alvo. Agradeço aos irmãos superiores a autorização para poder vir aqui dar esse testemunho. Senhor, peço que continue a me orientar. Obrigado a todos, irmão arrependido. Então, gente, eu acredito que as lições que eles nos trouxeram, que eu selecionei para podermos abordar hoje, mostram de maneira muito clara, através do sentimento, do arrependimento, da busca da superação, como isso está ao nosso alcance. Né? Evidentemente, no plano espiritual, o espírito está mais livre, ele não está tão contaminado pelo peso da carne, pela proximidade da carne. Só ela por si só já é um peso, já é uma atração negativa muito grande, né? Porque estamos aqui envoltos justamente nesses maus sentimentos que todos os humanos têm, porque senão não estariam aqui nesse grau. Então, é muito importante que observemos e aproveitemos esses diferentes experiências na mesma condição, para que possamos olhar para dentro de nós mesmos. Todos nós temos isso. Todos nós temos isso. A diferença é saber lidar com isso. A diferença é a gente saber enxergar isso, se preocupar num primeiro momento em trazer isso a nível de consciência, como um deles fala assim claramente aqui, que é o seu orgulho e a sua vaidade, perceber isso em nós e começar a encarar de frente. À medida em que nós formos percebendo como nós realmente somos, como isso interfere na nossa vida, nós vamos poder começar a cortar essas interferências. Em determinado momento, uma experiência nos será dada importante e nós vamos poder, através dessa experiência, transformar esse conhecimento, essa conscientização, num sentimento maduro, e é nesse momento que nós vamos dar um passo no nosso grau evolutivo. A receita é muito simples, é essa. Eles, por várias vezes, né, nesse canal aqui, lendo as fotografias, os irmãos de caridade em Cristo vão, através dos testemunhos, nos provando isso, nos mostrando e nos provando isso. Os Espíritos vão vir para nos dizer de alguma experiência específica que conseguiu mudar. O mudar não é da noite para o dia. Primeiro eles tinham que ter passado por essa fase, né? Já tinham que ter aproveitado algumas experiências anteriores para ver que estavam errados, mesmo que subliminarmente, mesmo que não tivesse chegado plenamente à condição de consciência dele, mas eles já sabiam que aquela atitude estava errada, que eles tinham que mudar, e aí um evento importante, ajuda a fazer com que aquilo saia do nível consciente e vá para o coração, vá para o nível emocional. Né? E aí se opera a grande transformação. Aí é a grande transição. Aí o homem deixa de ter aquele sentimento negativo, não se importa mais, não sente mais aquilo como algo negativo, né? Aquilo que lhe faz mal, e incorpora a emoção, o sentimento do bem. Então, gente, é isso que eu queria falar por hoje. Agradecer muito a atenção de vocês e mais uma vez abrir esse canal para que vocês possam, à medida que vocês acharem necessário,
fazer a sua interferência, né? Se comunicando conosco e dando a sua opinião, fazendo seu comentário, ou até mesmo apresentando alguma experiência que teve sobre qualquer desses assuntos que a gente trata aqui. Então, muito obrigado a todos.